Yeah. Fala galera, no ar aqui no universo sem fronteiras da internet, Gazeta Esporte Clube, a nossa resenha semanal. Hoje o time está desfalcado, cadê o Gabriel Porta? O Gabriel Porta, enfim, não apareceu. Hoje comigo aqui na bancada do estúdio do Gcast da Gazeta do Paraná, Lucas Gabriel e Bruno Rodrigo, que acompanharam então a primeira partida do Cascavel na noite de ontem, quarta-feira, no Estádio Olímpico Regional. Empate sem gols, o único jogo até agora do Campeonato Paranaense que não teve bola na rede, enfim. Um empate bom para o Londrina, péssimo para o Cascavel. Mas antes de nós repercutirmos os jogos da rodada do Paranaense, a segunda, fim de semana tem mais bola rolando. Lucas Gabriel, seja bem-vindo, camisa da Juventus, que tá muito bem trajado. Boa tarde, Luciano, Bruno, nossos amigos estão nos acompanhando. Essa importada de Paris, né? Paris-Guay, estive lá semana passada. Acabei adquirindo esse manto aqui da Vecchia Senhora. Tamo aí, firme e forte. Grande jogo ontem. Grandiosíssimo jogo. No tempo, né? Porque na bola jogada foi... Rapaz, deu sono. Bruno Rodrigo, gostou da atuação de ambas as equipes ou ambas ficaram devendo? Ou você concorda que o empate foi excelente para o Londrina, que ainda não tomou gols no Campeonato Paranaense, e péssimo para o Cascavel? Seja bem-vindo. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, Lucas. Boa tarde a você que está assistindo a nós. Jogo amarrado, né? Jogo amarrado. Dois times que se recusavam a acertar o gol. Melhor definição, viu? Se recusavam a acertar o gol e acho que o resultado, obviamente, é melhor pro Londrina, né? Segue aí invicto, não perdeu, não tomou gol. 2 jogos fora. Agora recebe em casa aqui. Maringá no sábado. Maringá, clássico. 3 pontinhos, amigo. Isso eu tenho certeza. Inclusive, eu não lembro da última vez que teve um Londrina e Maringá em Maringá. Faz tempo. Eu acho que desde que o Maringá subiu de novo, não teve mais Londrina, não teve mais clássico em Maringá. Foram todos em Londrina. Mas é igual você vê, Cascavel e Londrina, a maior parte dos jogos foi em Cascavel. Isso. Mas enfim, joguinho bem. Deu sono. Eu comprei a pior pipoca do mundo hoje no estádio. Você está de parabéns. Eu concordo. Pior pipoca da história. Acho que fritaram semana retrasada a pipoca. E ensacaram e daí venderam pro Bruno. As que fritaram hoje, acho que vai ser vendido pra domingo. Eu não comi pipoca, não tomei chopp, mas passei um pouquinho de raiva assim. Porque... Agora, deixa eu falar primeiro da minha camisa aqui, que eu tô usando a camisa... Sábado, né? Sábado, a bola rola já pra 15ª edição do Campeonato Chácara Fardosca. Um abraço ao meu amigo Marcão Bacim. O Chácara Fardosca, eu tenho uma história curiosa, o vínculo que ele tem com a Gazeta do Paraná. Por quê? Quando o Marcão e a família Fardosca iniciou o campeonato lá em 2011, que era um campeonato do bairro da região sul, 14 de novembro, Quebec, reunindo as equipes amadoras dali, torneio pequeno, enfim. E na época ele me procurou e nós abrimos espaço. E as primeiras reportagens a respeito do Campeonato Chácara Fardosca, que hoje é esse canhão, é um dos mais tradicionais do futebol amador de Cascavel, começou aqui na Gazeta do Paraná. Então, Marcão, sábado a bola rola, hein? Ficou gigante. Vamos estar lá acompanhando. Vai lá? Vamos eu lá. Vou lá também fazer um lobbyzinho lá pra galera lá. Enfim, como eu dizia... Mas antes, deixa eu aproveitar, quero parabenizá-los, porque nós estávamos acompanhando o Instagram da Gazeta do Paraná e vocês trouxeram, quero frisar aqui, primeiríssima mão, quero que vocês primeiro, antes de nós analisarmos o jogo, tragam essa novidade. Tem contratação internacional chegando para vestir a camisa. Será que por conta disso o nosso querido João Pedro abriu mão da 10 para usar 7 no jogo, já para deixar 10 para quem está chegando? Conta para nós. Eu me abstenho de falar porque... Não, eu quero que Não, fale. assim, não, eu vou falar da... Tá lá no Instagram. Nós vamos falar da contratação, Bruno. Nós vamos falar da contratação porque uma apuração da reportagem nossa, né, da Gazeta, minha, do Bruno, do Gabriel. Temos que dar os créditos pro Gabriel também, que não está aqui, mas estará nos acompanhando. Fomos fazer uma pergunta pro presidente da expectativa e tal, e aí, despretensiosa, plantamos verdinho e colhemos bem maduro, né? Porque, por experiência de outros canais e veículos de comunicação, a gente sabe que se você perguntar, ele solta. Ele liberou ontem. Essas duas contratações vão vir para o Cascavel. O Felipe, né, meio campista da equipe. Felipe Martins, meio campista do Orlando City.
jogava na MLS. O seu contrato se encerrou com o Orlando City no dia 31 de dezembro da temporada passada. Estava com passe livre, então assinou com a equipe do Cascavel para a temporada 2025. Ele que é de Engenheiro Beltrão, aqui pertinho. Fez sua base ali no PSTC de Londrina. Interessante, né? E depois foi para a Itália. Ele tem dupla cidadania, é ítalo-brasileiro. E vai compor o elenco do Cascavel para a temporada 2025. Um episódio bem engraçado da sua carreira, que é uma carreira internacional. Será a primeira equipe adulta profissional que ele defenderá no Brasil, é a equipe do Cascavel. O episódio mais engraçado da sua carreira é uma discussão com o Messi, né? Com o Messi logo na sua chegada na MLS, é como se fosse o equivalente à Copa do Brasil lá, eles jogando, e aí o Messi definiu algumas palavras impronunciáveis, chorar aqui pra ele, mas foi de bananão pra cima. Então acabou assim sendo um episódio legal, ele repercutiu no mundo inteiro, ESPN, essas coisas aradas. Mas os números me preocupam um pouco, mas nós precisamos ver ele com a bola no pé para ver o que ele tem a oferecer pro Cascavel. Polivalente, pode jogar de volante, meia esquerda, meia direita, e tem até partidas como centroavante na MLS. Então vamos ver o que espera para a equipe do Cascavel na temporada 2025, Felipe Martins. Tudo isso aí que o Lucas falou, eu acho que avaliando o contexto, é que a MLS não é muito parâmetro, né? A gente não consegue criar parâmetro com a MLS. Mas se o cara é titular de um time que numa liga que tal tem Messi, Soares, e o Orlando City é um time, querendo ou não, um dos maiores times da MLS, eu acho que é um cara que chega pra agregar, cara. E pelo que você falou da 10, o que eu senti foi que a 10 tá reservada. Porque o João Pedro era o 10. Era o 10. E ontem apareceu com a 7. Uhum. E não tinha ninguém com a 10. Então... onde a fumaça a fogo, né, Onde a fumaça a fogo. E aí tem também a possível contratação... Possível não, né? A contratação de um zagueiro de nível internacional, que o Valdinei falou. A gente não conseguiu tirar o nome dele. Mas, até tentamos apurar com outras pessoas, mas você... eu conversei com uma outra fonte, a fonte, não posso falar, mas vocês irão se surpreender e gostar muito. Então a expectativa é que seja um nome legal. Até o Gabriel fez uma pergunta interessante. O Sérgio Ramos... Aí, por exemplo, não. Por enquanto não, mas não é assim. Quem sabe? Por enquanto não, né? Mas e vocês falaram de uma posição para o meio e uma posição possível chegada para a defesa. Confesso para vocês, meus amigos, que eu fiquei bastante preocupado. Eu já tinha falado no programa da semana passada. O Cascavel apresentava essa carência de bola na rede, continua, né? Ontem, daqueles que atuaram, me pareceu o Rodrigo Alves mais incisivo no quesito buscar ao gol. O Peu entrou bem na partida, gostei do ingresso do Peu. Agora, extremamente decepcionado com o Schultz, que foi falado muito. Ia falar isso. Para ser o homem-gol, dono da camisa 9, enfim, abaixo daquilo que foi projetado para ele. Mas a minha maior preocupação é a defesa. Minha opinião. Escapou de perder o jogo para o Londrina. Acredito que o Londrina alternou momentos, né, de contra-ataque e proposição de jogo. Propor o jogo contra a equipe do Cascavel. Quando propôs o jogo, teve um pouco mais de dificuldade de criação. Nos lançamentos ali, buscando o Pablo, alternativas com o nosso querido artilheiro, vice-artilheiro do campeonato, o Iago Teles, conseguia criar mais jogadas, mas... França foi bem, arriscando de fora da área. Mas eu acredito que para ser o 10 do Londrina não seria essa peça. Acredito que novos atletas chegarão na equipe do Tubarão. Mas eu gostei, o Paulo, lateral, o irmão do Cortez, né? Lembra muito do Cortez, né? Eu listaria 4 jogadores assim do Cascavel, já aproveitando o teu gancho. Eu coloco o Paulo pelo Vitor, digamos, por essa volúpia ofensiva que ele tem jogando como lateral. Muito bem. Apoia muito. Foi bem de novo. 2 jogos bons dele. O Rodrigo pela vontade do gol. Eu acho que o João Pedro, a partir do pouco tempo que ele teve em campo, entrou bem. E eu vou colocar um pouquinho crédito pro empate pro Jean Carlos, o goleiro. Porque ele fez uma série de defesas boas. Acho que o Peu foi o diferencial quando entrou também. Exatamente, o Peu entrou bem. Para mim, até mais que o João Pedro. Eu ainda tenho uma dificuldade. Gosto, acho que é um atleta que tem muito oferecimento, tem uma dificuldade de enxergar aquilo que ele pode entregar pro Cascavel. Sendo essa a terceira passagem... terceira ou quarta temporada dele com a camisa do Cascavel, ainda tem um pouco de dificuldade de entender esse papel que as pessoas designam para ele em termos de responsabilidade de ser o camisa 10 do Cascavel. Acredito que com a chegada do Felipe possa dividir, e aí vamos ver entre ele, o Robinho e o Felipe, quem tem mais essa incumbência de ser o maestro do meio campo da equipe do Cascavel. A defesa
bate um pouco cabeça. Defesa me preocupa. Defesa me preocupa. As laterais acredito que foram bem. O Libano não Foi pecou. bem. O Paulo não pecou. Acredito que o meio-campo na criação tem um pouco mais de dificuldades. O zagueiro canhoto, que eu não vou me recordar o nome agora, que jogou do lado esquerdo. Ontem, pelo lado esquerdo, estava jogando mais, acho que era o camisa número 3, o Alcântara, não é? Isso. Mas o que mais me preocupou foi o Thiago Lopes. Meu Deus, como ele dá pichotada. Mas o canhoto também, né? O canhoto, eu acho que os dois ficaram devendo. Ele dá uma nota 2,5 para cada um ali. De lançamento ele é bom, mas a recomposição defensiva ele se atrasou um pouco e acabou perdendo muitas bolas pro Iago e para o Pablo também. Outro ponto positivo do Cascavel... O outro ponto que deve se observar, acho que o Bruno também percebeu bastante, a gente falou a respeito disso, do Pelezinho, né? Do Rodrigo Alves. Cara, consultor de jogadas, maravilhoso. Drible, velocidade. Só que quando ele dá a primeira passada, ele ganha do marcador. Na segunda passada, pra mim, acho que é onde ele peca. Que daí ele não toca, perde a bola ou chuta muito longe. Ele no primeiro drible, se houvesse um quesito, um scout, primeiro drible, ele seria tipo 80% a 90% de acerto. Só que continuidade de jogada, ele tem um pouco de dificuldade. E aí é isso, talvez que o Cascavel tenha essa aí arma um time correndo atrás da bola, ele perde a bola. E a finalização dele não é boa ainda. Não é boa. Não, acredito que o Peu no segundo drible tenha seja mais incisivo do que o Rodrigo Alves. Aí cabe muito do que aquilo que o Silvinho busca nos atletas, né? Mas chutes me decepcionou bastante. Não lembro de ter visto ele tocar na bola na primeira etapa. E até nos corredores eu lembro de um lance dele, acho que foi um lançamento, se não me engano, do Paulo Vitor, uma jogada de flanco, que ele tentou antecipar o goleiro, mas isso bem no finzinho da primeira etapa, a bola se perdeu ali no... Ele conseguiu antecipar o goleiro, o Luiz Daniel, mas ela se perdeu pela linha de fundo. De resto, não lembro dele jogando. Até o pessoal falou, nas pipocas, o pessoal falando assim, ele tem que ver o vídeo do Camisa 9 do Londrina. Que não dá pra negar a movimentação do Pablo, apesar de ser um menino, 20, 21 anos. Muito movimentação dele muito boa. Tem muito a amadurecer, a gente observa isso, muito a amadurecer na fase final, né, no terço final do campo, mas a movimentação dele é muito boa. Deixa eu parar de falar, senão vão me chamar de Sérgio Ricardo. Possivelmente. Eu acho que vocês falaram meio que tudo que tinham pra falar. O goleiro do Cascavel me passou uma segurança que eu não via desde o André Luiz, eu acho. Apesar da falha dele que quase resultou num gol, que ele saiu, bateu cabeça com o zagueiro uma hora. Foi com o lateral, foi com o Paulo Vitor que ele se enroscou. Com o Paulo Vitor. Passou uma segurança boa que eu não via desde o André Luiz no Cascavel. A zaga realmente é algo a se preocupar, principalmente bolas no costado, teve muita bola no costado. Eu senti uma fragilidade e não sei como vai ser contra outros times, principalmente que podem explorar isso. O Londrina talvez não seja o melhor exemplo de time veloz, mas contra-ataques o Cascavel sofria muito. Era comum a gente ver contra-ataque saindo 4, 5 jogadores contra 2. E o Londrina foi um time que não soube aproveitar esses contra-ataques. O problema vai ser quando pegar um time que consegue jogar com isso. O Maringá é um problema. O Cianorte fez isso muito bem. O Maringá é um problema, porque o Maringá tem muitos jogadores velozes e pode criar um problema grande pro Cascavel. E o pensamento vai perder, beleza. Pode chegar um jogo de tomar uma cacetada por conta de problema de zaga. Rodrigo Alves, concordo com tudo que o Lucas disse. Eu acho que é um jogador que primeiro drible vai muito bem e cria muitas oportunidades, mas essa criação de oportunidade dele se resume a o quê? A só criação, porque foram poucas as vezes que a gente viu oportunidade criada pelo Rodrigo Alves que chegou a uma conclusão a gol, seja dele ou seja dos companheiros, porque ou ele perde a bola depois de dar o primeiro drible, e inclusive ele é muito bom no primeiro drible, ele é muito melhor chance dele foi o cabeceio, logo no início do... Foi. Exato. Que méritos do Luiz Daniel. Belas defesas. Ele é muito bom no primeiro drible, é um jogador muito veloz, um jogador que tem uma certa habilidade, mas depois disso, não sei, parece que dá um tilt na cabeça dele, ele não sabe o que fazer com a bola. Enfim.
eu tenho que destacar aqui também a partir da apagada do Robinho, né? Eu acho que o Robinho, desde que o Tcheco saiu, o Robinho não rendeu Não mais. é mais o Robinho. Não é mais o Robinho que jogava bola. Ele foi bem em 2023, na campanha do vice, né? É. Foi muito decisivo. Ele e, na ocasião, o Lucas Coelho assumiram até um protagonismo importante para o clube, mas depois daquilo... É que assim, eu não vou criar digamos, um factoide, mas lembremos-nos que o Robinho era um dos jogadores mais assediados, a exemplo, em virtude daquela campanha, André Luiz, o próprio William. Tanto E o que Robinho chegou a jogar a Série B, né? Exato. E na ocasião, a sensação que eu tenho é que o fato de ter se perdido possibilidades até melhores para ele, ele Estagnou. estagnou. E lembrando que ele agora acho que ele tá com 30 anos já. Já Tá com 30 anos, então não é um jogador inexperiente. Já é gosto do Robinho. É um cara que parece ter uma cabeça boa, mas não sei o que acontece. Faz um tempo que a gente não vê o Robinho de antes jogar bola. Não sei se o esquema tático também prejudica ele, o local que tá jogando, mas eu sinto que ele joga no mesmo lugar que ele sempre jogou e sofre com isso. Inclusive no segundo tempo ontem ele até acho que foi uma mexida do Silvinho. Quando ele saca o centroavante de referência, me corrijam se estiver errado, mas o Peu assumiu até uma posição de flanco pela direita e o Robinho apareceu de centroavante em algumas ocasiões. E o que me preocupa no Robinho é que ele não conseguiu render nem na terceira divisão, sabe? Exato. Jogando pelo Toledo. Ele não conseguiu ser o destaque do time. É que é assim, né, Bruno? Nós temos informações extra-campo que não nos cabe a nós também dizer isso, mas entre linhas a gente sabe de algumas coisas que acontecem. Talvez aí é uma dedução minha, pela minha experiência, o Bruno acho que é capaz de concordar comigo, porque ele sabe o que eu estou falando. Já não sei se é o primeiro amor mais do Robinho o jogar futebol, a profissão. Não sei mais se é esse o primeiro amor dele. Então acredito que o espaço está aberto. Conheço o Robinho há um bom tempo. Acredito que o espaço está aberto para ele também, se quiser vir conversar com a gente. Mas talvez tenham outras coisas acontecido na vida do Robinho que dividam essa atenção dele. Porque eu acredito no potencial dele, nós vimos já isso em outras temporadas, mas ele está devendo um pouco. E o que mais me preocupa são assim, eu escuto muita gente falando. Os treinos do Robinho são estrondosos. Os treinos do Robinho são assim, nível altíssimo. E aí, no jogo, cadê esse Robinho? Que todo mundo elogia. Deve. E não é uma cobrança, não é uma crítica. É uma análise de um cara que a gente bota confiança. Uma coisa a gente chegar e crucificar o cara. Você não sei o que, você perdeu, blá, 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 o time perdeu por causa de você. Não. Uma análise nós fazemos em cima de um cara que a gente confia, que a gente acha que pode ser o protagonista dessa equipe. Que já mostrou serviço. Vindo o Felipe, vindo o Messi, vindo o Daniel Messi, a gente acredita que o Robinho pode ser esse cara dentro da equipe do Cascavel. Ontem eu acompanhei também a entrevista coletiva do Silvinho e do Rodrigo Alves. Me pareceu o Silvinho bastante com semblante muito abatido, né? Depois do empate. E até na entrevista, uma pergunta que eu fiz para ele tinha uma projeção de somar 7 pontos nos 3 primeiros jogos, o que alavancaria uma classificação. E mesmo que ele vença o Curitiba agora no próximo domingo, ele fecha 3 rodadas com um aproveitamento abaixo de 50% no... Será que ele já começa a vislumbrar um futuro um tanto quanto obscuro em termos de Cascavel? Foi otimista, hein? 7 pontos com 3 equipes que com brigam 3 jogos que brigam né? lá em cima, que não são... Acredite se a tabela fosse outra... São Joséense, Andraus e Azures, eu acredito que possa fazer 7, né? Eu até estava escrevendo há pouco para a Gazeta de quinta-feira, é uma campanha que é um pouquinho melhor que a campanha do ano passado. Até então, 2024, o time havia sido derrotado pelo Azures 2-0, empatado com o Galo Maringá. Isso que eles disseram, uma tabela bem mais cômoda que a tabela atual. Agora, se você perde para um Curitiba, que já parece ter mostrado a que veio em termos de Campeonato Paranaense, colocando o time principal. Titular e depois ontem. vai para 2 jogos fora, né? 2 jogos fora. Então são 5 rodadas assim que preocupam o torcedor. E não é uma conta exagerada. A gente falou ontem na análise, né, Bruno? Se o Londrina ganhasse ontem, e a gente falou isso terça-feira, é 60%, 50% da classificação encaminhada. Exato.
E aí se o Cascavel perde ontem de novo, aí são 3 jogos fora, 3 jogos, é um jogo difícil, que pode se considerar fora de casa, porque o Curitiba, né? E aí 2 mais 2 fora de casa, são 5 rodadas, você não faz um ponto. Se tivesse perdido ontem, fez um pontinho pelo menos, mas se você não pontua nas outras 3 partidas, exatamente, você passou metade do campeonato. Já foram buscar 5 rodadas. Você vai buscar como? Aí você vai fazer 18 pontos depois? Se você não conseguiu fazer um em 15, você vai fazer 18 em 6? É preocupante. Fica difícil. Preocupante. Ele precisava ter vencido o Londrina. Um pontinho somado contra o Curitiba já era motivo de comemoração. E o que a gente falou, o empate contra o Cianorte seria um resultado absurdo de bom. Porque o Cianorte a gente sabe da força que tem dentro de casa. Foi lá, aprontou o Maringá, né? Ontem na entrevista, 100%. Na entrevista que o Valdinei falou do Felipe, ele também falou sobre outros assuntos e ele pregou cautela. Ele diferente dos outros anos, pareceu mais comedido, talvez. Primeiro a gente tem que montar o elenco, a gente está montando o elenco. Não, em nenhum momento mostrou que o Silvinho pode cair, por exemplo, que é algo que óbvio, você está num time do interior que precisa fazer resultado para conseguir um calendário nacional. Se você joga 3 rodadas e consegue 1 ponto, é natural que haja que o técnico balance no cargo. E ontem o Valdinei passou um ar de que tá com calma, tá tranquilo, sabe? Ele falou que primeiro é classificar, o objetivo é classificar, e classificando já praticamente garante vaga em campeonato nacional. Eu não sei se esse ano vai ser bem assim. Eu também não sei se esse ano vai ser bem assim. Uma cerejinha de bolo a mais aí para beliscar calendário vai ser para 2026. Um ano mais complicado quanto a isso. Apesar de não ter o Maringá na briga, né? Que o Maringá agora está na Série C. Hoje eu colocaria Cianorte, Cascavel, Paraná, e aí não sei, cara. Não sei. O Rio Branco decepcionante. O Azures não é um time aquém do que foi 2024. Andraus surpreendente. O Andraus me traz me passa um time que pode trazer risco pro Cascavel. O São Joséense também não fez jogo ruim. Ontem disse que o time jogou bola, jogou bem. Eu não assisti o Curitiba porque a gente estava lá, né? Mas os comentários, principalmente dos torcedores torcedores do São Joséense na publicação da derrota, foi: time joga bola, falta fazer gol, falta ter um pouco mais de efetividade. Enfim, mas eu acho que esse ano vai ser mais puxadinho para conseguir essa vaga na Série D. Não acho que vai ser uma facilidade tão grande assim igual foi nos outros. Falamos então um pouco desse jogo do Londrina. Vem aí um Curitiba. Inclusive hoje, 17 de janeiro, lembrando que é aniversário do Futebol Clube Cascavel. E lá no programa Tarobá Esporte, na TV Tarobá, hoje eu fiz questão de lembrar um jogo para mim. 16, desculpa te corrigir. 16, mas é aniversário. Recordei daquele jogo de quartas de final, 5 de março de 2023, em que o Cascavel foi talvez um dos melhores jogos que eu vi do Cascavel jogando contra um grande da capital, um 3-1 diante do Curitiba no Olímpico, 2 gols do Lucas Coelho, um do Robinho. Mas naquela ocasião, Cascavel ele explorou muito a questão contra-ataque. Aproveitou os espaços do Curitiba e foi letal quando chegou e finalizou e construiu uma grande vantagem. No jogo de volta, André Luiz pegou até sinal de Wi-Fi lá em Curitiba e o Cascavel avançou para a semifinal para depois, posteriormente, chegar na sua segunda final de Campeonato Paranaense. Caminho agora, lembrando, não é o atual Cascavel do Silvinho, não é o Cascavel do professor Luiz Carlos Cruz em 2023. Mas o caminho, de repente, para somar pontos contra o Curitiba agora é mais ou menos esse? Formar um ferrolho e ver que espaço que esse coxo pode dar? Acho que sim, né? Por conta de elenco. Querendo ou não, a gente sabe que o elenco do Curitiba, mesmo que não seja o ideal para o torcedor, é um elenco o segundo melhor elenco do campeonato. Se não for o primeiro, assim, né? Porque o Atlético também não fez aquelas contratações mirabolantes. Acredito que é humildade, colocar a humildade debaixo do braço, regulamento debaixo do braço e contra-ataque. Tem bons jogadores velozes, eu armaria um esquema ali com o Peu e o Rodrigo Alves. Perfeito. E aí a gente põe um falso 9, eu acredito que o Chutes não tenha talvez essa velocidade para ser esse homem que puxe contra-ataque junto com as outras 2 peças. Aí a gente pode escolher quem pode jogar nas laterais ali para fazer nas pontas, né, para fazer esse sistema de velocidade.
Mas se o Cascavel encaixar um sistema defensivo forte defensivamente, ele consegue ter êxito. Uma partida que a gente sabe também que o Curitiba talvez não tenha tanta criatividade de jogar fora de casa, né? O Curitiba ontem não precisou fazer muito esforço para ganhar do São Joséense, tá? Por mais que o torcedor São Joséense ache uma boa partida, o Curitiba não fez tanta força. Lembrando que o Curitiba tá de novo com o time principal. Eu chuto que vai ser um confronto bem complicado aqui pro Cascavel. O time principal do Curitiba foi o que o Lucas disse, não é o elenco, mas é um elenco hoje que eu acho que... Não sei se chega a ser o mais forte do campeonato, porque eu acho que o Atlético tem um elenco mais qualificado, mas o Curitiba tem um time muito experiente, muito experiente. Eu acho que isso daí, principalmente em estadual, conta muito ponto, experiência, para jogar contra esses times menores. Eu acho que pro Cascavel é fazer o que o Lucas disse, faz o ferrolho e tenta explorar as oportunidades. Como é que vocês escalariam o Cascavel para domingo? Eu acho que o mesmo esquema de ontem. Acredito que a defesa... Só haverá mudança na defesa quando houver esse anúncio da contratação, né? Que o Silvinho joga arroz e feijão. Um zagueiro canhoto pela esquerda, um destro pela direita, os laterais. Meio campo, talvez... Ele tem uma volta importante para... O Alex Paulino, para mim, fez falta no jogo de ontem. O Alex Paulino talvez seja o melhor nome em termos de jogar, né? Nessas primeiras rodadas no meio campo. Aí eu jogaria com 3 atacantes de velocidade, né? Eu acho que o meio campo tu puxa dois volantes mais de marcação, deixa o Robinho mais solto e joga com 3 atacantes de velocidade para tentar explorar esses contra-ataques. O Robinho, em alguns momentos, com o Tcheco, ele jogava com ponta direita, né? Para cortar para dentro e bater. Talvez seja essa a solução. Então você põe Robinho, Peu e Rodrigo Alves. E você pode, nesse jogo, você pode encaixar o João Pedro. O João Pedro, eu acho, principalmente por conta da qualidade desse último passe. Ser esse meia central, e aí você joga casinha fechada. 2 volantes, 2 zagueiros, 2 laterais. Aí tem que ver, o Felipe vai ter condição de jogo agora, não vai... Tem tudo isso. Acredito que não vai estrear. Eu tô de olho no bid. Tô atualizando o bid ali toda hora. Se ele cair, provavelmente vai pelo menos pro campo, né? A gente não sabe se vai jogar, mas vai pelo menos pro banco. Acredito que vai se estiver fisicamente bem, que pela próxima rodada, as 2 próximas rodadas, já seja um cara mais que vai entrando com mais frequência no Cascavel e a gente vai conhecer o futebol dele também. Vem aí. Felipe, o nome dele? Felipe, o nome dele. Quem sabe o futuro camisa 10 do Cascavel, ajudando o time a buscar essa recuperação em termos de Campeonato Paranaense. Falar um pouquinho do Londrina. Londrina é muito Hã? Não? Não do Londrina, não. Você não... Em homenagem a você, Lucas Gabriel. Eu achei o Londrina... Preocupante. Preocupante? Não sei, não, cara. Não achei preocupante, não. Eu achei... Time horrível, Bruno, pelo amor de Deus. Não achei. Eu acho que é um time que tem boas peças. Eu gostei muito do Iago. Iago. Apesar dele não estar lateral esquerdo, noite... muito bom, hein? Maurício? Misericórdia. Maurício. Desculpa. Eu gostei, pô. O baixinho? 16? O baixinho? Isso. Bom de Se bola. meu sonho, se dependesse do físico dele pra mim ter sonho de ser jogador de futebol, eu tô mais mago que ele. Mas Ronaldo Fenômeno jogando com o Corinthians. Não, peraí. Se a questão é só... Ronaldo Fenômeno, Maurício. Aí não dá, Se a questão só física, gordinho, eu tenho aqui. Mas assim... Mas eu gostei da disposição dele. O Iago não tava no seu dia de inspirado pra finalizar a jogada, mas... A gente vê que o cara é diferente na forma com que ele joga, cara. Ele pegava a bola, ele conseguia se livrar da marcação com uma facilidade muito grande. Acho que ele e o Rodrigo Alves, os 2 melhores da partida pra mim, sim. Sim. Aí, o meninão lá do centroavante, Pablo, bom de bola. Puxa bem a marcação, é um cara que sabe fazer bem essa questão de puxar a marcação. Posicionamento, se posiciona bem. O camisa 10, apesar de não ser o primor... É um bom jogador, defensivamente seguro, Londrina, não achei um time que sofre. Desculpa, eu acho que o Wallace é outro patamar. Nós precisamos falar do Wallace, cara. O Wallace que entrou no segundo tempo. Não, o Wallace o zagueiro. O zagueiro? O Alisson entrou no segundo tempo. 60 anos o Wallace tem. Sim, campeão exatamente. mundial com o Corinthians. Sim. Joga de cabeça erguida. Bom jogador. Muito bom jogador. Aí eu achei que não renderia, mas nas 3 partidas que eu assisti dele com o Londrina... lúcido. Ele e o Iago Teles, assim, sobram na equipe do Londrina. Defensivamente muito bem e o Alisson, que a gente
comentou, jogava no Santos, entrou no segundo tempo, corre mancando, coitado, depois de 3, 4 cirurgias no joelho, mas também entrou e deu uma segurança defensiva também. Ele teve uma sequência de uns 3 desarmes seguidos que ele deu, que ele tava jogado no chão, bem louco. O Paredes me lembra muito o Germano, né? Um destro. Ele é paraguaio, mas me lembra essa garra, bica pra frente. É que o Germano tinha um pouquinho mais de classe, né? O famoso Germano bailarina, né? Tinha um pouquinho mais de classe, chegou a jogar como 10 no Londrina, em algumas ocasiões. Mas eu acredito que o Paredes, defensivamente, formando uma dupla com o Alisson ali, vai ser um barulho bem legal pra equipe Londrina. Eu achei um bom time do Londrina. Tava acompanhando, inclusive, e foi até tema da entrevista coletiva do Londrina ontem com o Claudinei Oliveira. Ele, a respeito de um possível pênalti no segundo tempo, um toque de mão, me pareceu do Serafini, se não me engano. Uhum. Eles têm uma reclamação, inclusive nas redes sociais o pessoal de Londrina questiona muito, pedindo pênalti nesse lance. Para mim, não vi pênalti. Agora, você falou do Alisson, e ele tomou uma entrada dura. Me pareceu do Pedro Peçanha. Me pareceu que essa, até o Claudinei fez uma cobrança mais incisiva, que era digna de cartão vermelho. Eu confesso que eu não vi. Eu vi quando o Gabriel falou, eu olhei pro campo e tava lá o Alisson caído. Falei, vixe, já foi mais um joelho, mas... E o juiz disse que os dois foram na bola, né? Mas a gente vê que quem foi na bola foi o Alisson e ele foi atingido. O pênalti ali é interpretativo, né? Porque é aquela bola que os dois subiram, né? Exato. E o jogador com o Cascavel abriu a asa. E ele tá de costas. Pra mim foi pênalti. Foi pênalti? Pra mim foi pênalti. Foi pênalti... Normalmente é aberto, porque o cara tá... Normalmente é marcado, porque o cara tá aqui, né? Mas como que vai subir? Vai pular assim também? Não, mas bateu. Mas falta sem querer é falta. Pênalti sem querer é pênalti. Por mais que você faça o movimento de impulsão. Eu já vi. E não é impulsão, a nossa imagem da TV. Eu vi revi esse lance hoje, a nossa imagem da TV era muito distante. A menos que o árbitro mais próximo tenha visto um toque do atacante do Londrina no zagueiro do Cascavel. O que fez com que o zagueiro tocasse. Eu também vi o toque. Mas como ele está de costas para nós, é difícil você ter essa interpretação. De repente, o árbitro mais próximo ele viu uma... Não sei se é do tempo de vocês, mas voltar um pouco de anos no tempo. Em 98, na Copa do Mundo, teve um Brasil e Noruega, em que o nosso querido Júnior Baiano cometeu um pênalti, que foi o gol da virada no Noruega. Todo mundo falou, meu Deus, esse juiz está louco. Mas o árbitro, na época, foi tão incisivo que viu o puxão Mas depois de centésimas imagens diferentes, foi ver que o Júnior Baiano era criminoso no lance mesmo e cometeu o pênalti. Então, de repente, por aí, é uma situação que nós, à distância, não temos essa convicção. O árbitro mais próximo... Mas o Claudinei Oliveira elogiou a atuação do árbitro, mesmo não marcando a penalidade e não expulsando o jogador. Alguém tomou bronca aqui, porque o jornalista de Londrina postou o vídeo, fez enquete, agora foi procurar, então alguém tomou bronca ali. Foi pênalti. Por mais que seja interpretativo, mas assim, a regra é clara. Toque na mão, pênalti. Toque na mão não é bola na mão, é mão na bola. Que não foi um cruzamento. Pra mim foi pênalti. Estou sendo imparcial, não estou sendo olhando por um outro lado. Imparcialmente falando, foi pênalti. Assim como se fosse para o Cascavel, a gente também estaria falando aqui que foi pênalti para o Cascavel. Eu acredito que o árbitro deixou de marcar algumas faltas que poderiam ter sido marcadas nessa ânsia de dar continuidade ao jogo, e aí nas vantagens ele acabou... Nós tivemos até um lance, acho que 2, 3 faltas seguidas pro Londrina no campo de ataque, próximas à área ali. Que logo no começo do jogo. Logo no começo do jogo eu falei, gente, que vantagem que é essa? Que o cara já tinha chutado pro gol, ele voltou e marcou. E isso acabou irritando e minando um pouco os atletas do Cascavel. Eu acredito que essa mania de querer deixar o jogo lá, ou você adota essa estratégia pro jogo inteiro, ou você não adota, porque você não segue ela pelo jogo todo. Acredito que isso tenha acabado irritando também. Não sei se foi tão bem o árbitro assim por conta desses pequenos pontos. Não comprometeu o resultado, mas não sei se foi essa atuação toda também para receber elogio do treinador, né? Hoje a gente tem um jogo que define muita coisa. Não define, né? Porque a gente tá na segunda rodada, mas é um jogo que encaminha algumas situações. A gente tem o Paraná e o Operário. Lembrando que ontem o Cianorte venceu o Maringá fora de casa. Grandíssima vitória do Cianorte.
O Curitiba venceu o São Joséense, o Azures perdeu pro Andraus e o Atlético venceu o Rio Branco. Então a gente já tem algumas coisas se desenhando. O Paraná, se ganhar hoje, Passa o Cascavel. passa o Cascavel. E eu acho que se credencia daí alguma coisa a mais. Eu acho que começa a se... O Paraná tem 2 jogos em casa agora, né? É o Operário e depois o Andraus. Os dois na Vila Capanema. Os dois na Vila Capanema. Então, O Andraus que tem mandado jogos na Vila Capanema. que tá mandando o jogo na Vila... Mandou um jogo na Vila Capanema, os outros é pra ser na Vila Olímpica, né? Porque a Vila Olímpica não tinha conseguido ainda o laudo do bombeiro. O Andraus teve que jogar lá na Vila Capanema. Teve até um mal-estar entre as diretorias. Por isso que o jogo foi adiantado para as 11 horas de ontem, para dar tempo de recuperar o gramado. Ingrato, né, o horário. Meu Deus. Paranaense, né, meu amigo? E aí a sequência do Andraus é para ser na Vila Olímpica, que está sendo revitalizada. Numa parceria entre um dos caras fortes lá do Paraná e o Nadim Andraus. Tabela de classificação, claro, como disse o Bruno, falta um jogo para complemento da segunda rodada. Fim de semana tem rodada completa também, mas enfim. Atlético e Cianorte líderes, o Atlético com o melhor saldo, ambos 100% de aproveitamento, 6 pontos. Londrina e 4 pontos somados, 2 jogos fora, pega o Maringá na próxima rodada, terceiro. Curitiba com 3-0 foi para o quarto. Andraus, quinto colocado com 3. Operário com um jogo a menos, pode até alcançar os líderes hoje, 3 pontos. Maringá 3 pontos, Azures fechando o G8, aí vem Cascavel com 1 ponto, Paraná podendo entrar no G8 também hoje, ainda sem pontuar. E os lanterninhas, Independente São Joséense e Rio Branco, ambos sem pontuar. O Rio Branco lanterninha porque tem pior saldo. O que pode mudar? Deixar bem claro, não temos nem 2 rodadas completas ainda, mas dessa classificação, na visão de vocês, ela muda quantos por cento depois de 11 rodadas? Eu acho que o Paraná termina na zona de classificação. Eu acho que o Cascavel termina na zona de classificação. E eu acho que os 2 rebaixados devem... Eu não vou cravar, mas eu acho que o Rio Branco e o São Joséense mostraram um futebol mais abaixo. Mas eu não tiraria o Azures da briga, não. O futebol do Azures é bem burocrático até agora. Eu chuto que os 8 classificados são Atlético, Cianorte, Londrina, Curitiba, Paraná, Operário, Maringá, Cascavel e mais um. Acho que 3 vitórias, uma conta básica, 3 vitórias garantem a permanência. Que daí você, 3 empates, depois você faz soma de 12 pontos, né? Diz que 3 vitórias. Quem fizer 3 vitórias primeiro, se salva. Matematicamente falando, Atlético e Cianorte já estão na primeira divisão ano que vem, né? Dá uma conta boba, né? Atlético e Cianorte já estão na primeira divisão ano que vem. Então vou limitar um pouco aqui. Pensar em... Faltando ainda 9 rodadas é difícil fazer projeções. Mas vamos projetar então essa terceira rodada fim de semana. Rodada que vai ser aberta no sábado. Estádio do Pinhão, Independente São José, Cianorte. Também no sábado, 4 horas, o Azures fazendo o primeiro jogo deles em casa. O Estádio dos Pioneiros recebe o Atlético. No sábado tem esse clássico, que já foi final de Paranaense, Londrina e Maringá. E o complemento da rodada com 3 jogos no domingo. Cascavel e Curitiba, 4 horas, Estádio Olímpico. 6h30, Paraná e Andraus, Dorival de Brito. E também às 18h30, 6h30, Operário e Rio Branco. Rio Branco mais um jogo fora e o Operário voltando a jogar em casa. Depois de enfrentar o Paraná hoje, hoje no complemento da segunda rodada, depois, enfim, quem leva melhor nesses jogos do fim de semana? O que dá para projetar desses confrontos? Eu acho que São José e Cianorte, a chance de Cianorte fazer 9 pontos, eu acho que é para ser uma das melhores largadas do Cianorte. Se bem mas que teve ano passado ele largou, começou muito bem e depois despencou, acabou a gasolina. Né? Acabou a gasolina no meio do caminho. Só garantiu a vaga na Série D depois, porque com o Maringá o acesso subiu. do Maringá. Isso. Azures e Atlético, lembrando que o Azures está com punição do time paranaense, vai ter apenas torcida feminina e de crianças, foi liberado pelo TJD. Tô coçando meu pé aqui. Ontem os mosquitinhos comeram nós lá no estádio. Acha que é fácil? Acha que é fácil. Azures sem torcida, na verdade vai ter torcida feminina, eles vão fazer uma fanfest do lado de fora pra gurizada assistir. Atlético acho que ganha. Londrina e Maringá tem a freguesia do Londrina pra cima do Maringá, né? O Maringá. Tabu cara, no o Maringá não apresentou um bom futebol ainda esse ano. Nem no torneio Paraná de Verão, nem no Paranaense. Preocupante o início do Maringá.
Cascavel e Coxa é o que a gente falou. Cascavel vai ter que jogar por uma, duas bolas. Curitiba acho que é favorito. Paraná e Andraus. Paraná jogando em casa, torcida, ginásio, o estádio vai estar lotado. Pra hoje já, eu tava vendo, não tinha menos de 1.000 ingressos disponíveis. Uhum. E por fim, Operário e Rio Branco. O Operário vai rebaixar o Rio Branco esse jogo. Talvez o grande caso de amor que a torcida ressuscitou a equipe, né? Que a torcida do Paraná fez nas últimas temporadas aí foi sensacional. Assina embaixo daquilo que o Bruno falou. Talvez o jogo que tenha mais equilibrado seja Londrina e Maringá. Apesar das brincadeiras, talvez Londrina e Maringá seja o jogo mais equilibrado, os outros ficam mais em aberto assim. O Curitiba e Londrina fica mais. O Curitiba e Cascavel fica mais em aberto, as outras aí. Aí a gente tem que citar que os maiores, os ditos maiores, vão sair com o resultado melhor. Né? Acredito que seja essa tônica do final de semana, não haverá surpresas. Acredito que o que tinha que acontecer de surpresa já não houve, não haverá sinais. Estádio Olímpico Regional, ontem, estou aqui com o Bordeiro, nós tivemos 1.820 pessoas assistindo essa partida. Eu até esperava um público um pouco maior. Tinha mais. A gente sabe que tinha mais. Tinha mais? A gente sabe que tinha não, mais. Mas eu não sei não, Bruno, porque eu conversei lá com o Valdecir, que é o administrador do estádio, mas isso era tipo 15 minutos do primeiro tempo. Eu falei, quanto você acha que tem? Nós chutamos na ocasião 1.500 pessoas. Depois aumentou um pouquinho o público na área descoberta, enfim. Para Cascavel e Curitiba, a tendência é aumentar um pouquinho. O pessoal, não quero ver esse time aí depois. Que a torcida cascavelense tem que reconhecer, ela é muito levada por resultados. Resultados e confrontos, né? Acredito que muita gente fala a respeito do marketing do Cascavel, mas o que o marketing do Cascavel fez nos últimos anos é o que as equipes precisam fazer, cara. E o marketing precisa bater firme e forte para poder voltar a trazer o torcedor para o estádio. Grandes confrontos, grandes exibições, sinal de casa cheia para o Cascavel. Para fechar, deixa eu falar um pouco do futebol nacional. O Luiz Henrique está negociando com o Zenit da Rússia e eu volto a frisar por que os jogadores brasileiros vão para a Rússia jogar a bola. Por quê? A Rússia está em guerra hoje, então está fora de todas as competições europeias. Então o que os caras vão lá jogar é o campeonato russo, que é um campeonato fraco, vai se esconder. O Luiz Henrique, que é um dos caras, foi titular da seleção brasileira recentemente, cara. Fica aí, joga o Super Mundial pelo Botafogo, abre um pouco mais o mercado para a Europa e aproveita a oportunidade, não acaba com a carreira, moleque. E para você então, Bitelo acabou com a carreira dele. O Bitelo tá voltando. O Bitelo tá voltando, ele vai tentar recuperar aí Não, foi para te provocar, porque eu penso da mesma forma. Sim. Assim, se eu fosse um jogador profissional... É fácil pra China. Não. Vai pra Arábia. Vai jogar no time do segundo escalão da Arábia lá, que vale mais a pena. Não iria jogar na Rússia. E assim, o dinheiro nem vale tanto a pena na Rússia, eu acho, quanto jogar na Arábia. E só pra... William Arão diz que tá acertado com o Santos. Olha só. Eu acho um bom nome, cara. Pra realidade do Santos. É um bom nome. Não. É sim. Para sua conclusão, meu garoto? Eu fiz um levantamento bobo ontem, mas achei muito interessante. Né? Ontem o Cascavel fez desde 2018 pra cá, o seu 50º jogo em casa foi ontem. Aprendi com você isso. 50º jogo em casa foi ontem, né? E até a gente fazer umas perguntas pros torcedores, né? O que não pode faltar numa noite mágica de quarta-feira. Por quê? Agora já dei a dica, né? Mas o dia que o Cascavel mais jogou no Campeonato Paranaense em casa é a quarta-feira. É mesmo. De 50 jogos, ontem foi um 19º jogo que o Cascavel jogou na sua casa na quarta-feira, seguido do domingo e sábado, quinta e sexta. E segunda também. E tivemos um jogo na segunda, um jogo na sexta. Contra o Maringá no ano passado. E não tivemos jogo na terça-feira em Cascavel, pelo Campeonato Paranaense. Teve na Série D do Campeonato Brasileiro ano passado. Mas não no Paranaense, sim. né? Não tivemos jogo na terça-feira. Então, 50 jogos ontem, completou Cascavel em casa. Domingo iremos fazer perguntas para os nossos Só deixa eu finalizar aqui. À vontade. Hoje o Santos estreia no Campeonato Acabou Paulista. Acabou o sossego. Numa temporada que tende a ser mais agonizante do que 2023. 2023 o Santos caiu. Mas eu sinto que esse ano vai ser pior, porque o torcedor em 2023 ele já vinha de pau por conta dos anos anteriores, que o Santos quase caiu.
E esse ano o time vem, apesar das dificuldades, vem de um acesso. E hoje começa uma caminhada que eu tenho plena confiança em Pedro Caixinha. Eu acho que é um ótimo treinador. Hoje começa uma caminhada que, em primeiro lugar, para fazer um paulista digno e conquistar uma vaga na Copa do Brasil, eu não coloco o Santos como favorito, um dos favoritos a título. Chegar na semifinal para o Santos já é um ótimo resultado no Paulista. Tem que pensar numa Copa do Brasil em que o time vá o mais longe possível. Também não me iludo, né? Com título, é fazer caixa. Já entra numa terceira fase, então já entra com uma bufunfinha maior. E o brasileiro vai ser um Deus nos acuda. A gente tem um elenco que eu acho que o elenco hoje é mais fraco que o elenco que a gente caiu em 23. O Santos caiu muito mais por incompetência dos jogadores do que por falta de qualidade. E, enfim, começa aí mais uma temporada de sofrimento pro torcedor santista. Eu achei que vocês torcedor, aguente firme, que esse ano vai ser complicado. Eu achei que vocês iam falar do grande jogo da noite de quinta-feira. Eu ia falar isso. O jogo do século. Aí, ó, viu? Pera aí, né, cara? Jogo do século. E o Mundial? E as finais de Libertadores? E a torcida colorada? Argentina, Uruguai, México. Inter e México. Só isso. Imperdível, Colorados. Inter e México. E assim nós colocamos um ponto final no nosso Gazeta Esporte Clube, deixando o Lucas indignado. Luciano, só uma dúvida. Por favor. Esse México é a seleção principal do México? Seleção principal Eles do vão México. Com o show e tudo. Da onde que eles tiraram um jogador pra jogar num começo? Tá certo que tem muito jogador que tá em meio... Não, é data FIFA. Como que os caras conseguiram? Boa pergunta. Saberemos logo mais às 9 da noite. 45 mil ingressos vendidos pra ver Inter e México. Gente, a semana que vem a gente volta trazendo mais destaques da terceira rodada do Campeonato Paranaense aqui nessa resenha. Gabriel, venha. Tchau, tchau.